Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Não tem como ser outro, né, Donizete? Na abertura aqui do nosso bate-papo, não tem como ser outra, principalmente porque é o assunto dos jornais de hoje. A história aí da investigação dos Estados Unidos aqui contra o Brasil. O jornal Globo diz o seguinte: indignado, o Brasil pede que Trump negocie tarifaço e critica a investigação dos Estados Unidos sobre Pix. Aí a gente vai até a Folha de São Paulo, que diz o seguinte: investigação dos Estados Unidos mira Pix e 25 de março, o Brasil vê ação de Big Techs, Donizete. Já pensou? Bom dia, bom trabalho para você, vamos lá começar. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes do Ceará News. Olha, Matheus, é o BBB, tá? O motivo dessa perseguição ao Brasil é o BBB. Você sabe o que é BBB? Diga lá. Bolsonaro, BRICS e Big Techs. O governo brasileiro compreendeu que essa perseguição do Trump é menos pelo Bolsonaro tem o peso dele, e mais pelos interesses da Big Techs. As Big Techs querem obrigar o Brasil a desistir do Pix e a gente pagar para movimentar dinheiro. Você acredita, Matheus? Acredito. A gente falou disso ontem em primeira mão, hoje está se confirmando com mais intensidade. E o Trump voltou a falar do Brasil, a maior taxação. Essa investigação aí pode fazer com que haja um bloqueio comercial ao Brasil, Matheus. Bloqueio. E a sobretaxa de 50% para 100%. É para quebrar o Brasil. Os Estados Unidos, o Trump, mirou o Brasil, está usando o Bolsonaro como um bucha. É evidente que o Bolsonaro, ele e os filhos não perceberam que eles estão falando sozinhos. Nem o Centrão está com eles. Essa história de anistia ampla, geral e restrita, há uma briga deles grande, já já a gente fala. E ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin falou, junto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, sobre a necessidade de negociar. O Brasil está tendo muita cautela, porque está sendo muito sacaneado. Vamos ouvir, Matheus. Vamos lá, Donizete. Na ordem, a gente escuta Davi Alcolumbre, depois Hugo Mota e, por fim, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos lá. E vejo nesse momento de agressão ao Brasil e aos brasileiros. Isso não é correto. E temos que ter firmeza, resiliência e tratar com serenidade essa relação. Buscar estreitar os laços e fazer as coisas acontecerem defendendo os brasileiros. Então, em meu nome, dos senadores e das senadoras, e tenho convicção que o presidente Hugo Mota falará sobre isso, o parlamento, presidente, está integralmente à disposição da defesa dos interesses do Brasil. Dizer que aqui temos mais um momento de unidade nacional, de unidade em favor do país, de proteção à nossa indústria, aos nossos empregos, às nossas relações diplomáticas com os demais países, e dizer, presidente Alckmin, que assim como fizemos na aprovação da lei da reciprocidade, onde tanto no Senado como na Câmara aprovamos por unanimidade um instrumento que o governo brasileiro hoje tem para garantir a proteção do nosso país, dos nossos negócios, nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que as decisões que forem necessárias, a ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise. Olha, agradecer ao presidente Davi Alcolumbre, agradecer ao presidente Hugo Mota e dizer que estamos unidos para defender a soberania nacional. É isso, Donizete. Pelo menos aí o governo e o Congresso estão unidos, né? Nesse assunto. Olha, Matheus, o presidente Lula tem que agradecer, tá? Porque Trump, Bolsonaro e Tarcísio se tornaram os melhores eleitores de Lula. O Lula disparou no segundo turno contra o Bolsonaro. Anteriormente, a pesquisa Quest apontava um empate de 41-41. Agora virou. O Lula tem 43 e o Bolsonaro tem 37. Aí, contra o Tarcísio, o Lula tem
41 e o Tarcísio, que tinha 40, caiu para 37. Contra a Michele, isso no segundo turno. O Lula tinha 43, continua com 43. A Michele tinha 39, caiu para 36. E um outro candidato, o tanto de direita contra o Lula sobe de 40 para 41 e o Ratinho Júnior cai de 38 para 36. Matheus, a situação do governo, o Lula está feliz. Ontem o Lula vetou, né, Matheus? Ganhou o IOF, o ministro Alexandre de Moraes deu ganho ao governo IOF. O que é que diz o Fernando Haddad sobre isso, Matheus? Vamos ouvir, Donizete. Conforme eu já adiantei, né, nós estávamos muito satisfeitos com a maneira como o ministro Alexandre tratou o assunto, com muita sobriedade e colocando a Constituição acima de tudo. Quer dizer, o Supremo Tribunal tem que julgar na forma da Constituição. E nós então estávamos confiantes de que o decreto do presidente respeitava completamente a Constituição Federal, né? E houve essa questão do risco sacado que ele já tinha manifestado alguma sensibilidade em relação à controvérsia. Nós entendemos como absolutamente legítima a decisão dele. Justiça é para isso mesmo, né, para sopesar os argumentos. E para nós, do ponto de vista regulatório, foi muito importante, porque a gente fechou algumas brechas de evasão e sonegação. Então, algumas brechas importantes foram fechadas pelo decreto e a nossa trajetória continua consistente do ponto de vista das contas públicas. Então, para nós é importante. Olha, Matheus, dizer que o presidente Lula vetou o aumento do número de deputados, tá? Sim, e eu já ia lhe perguntar, como é que ficou o clima em Brasília, Donizete? Em revolta, a derrota do IOF e o veto, aí até manchete da Folha de São Paulo e do UOL, a Câmara aprova a pauta bomba de 30 bilhões como retaliação ao governo Lula após derrota do IOF e veto de Lula a mais deputados. É o crédito subsidiado para o agronegócio do Rio Grande do Sul com verba de petróleo do pré-sal. Esse dinheiro não existe, né, Matheus? Esse dinheiro não existe. Agora, foi a revolta. Ontem o Hugo Mota, até 3 da manhã de hoje, teve sessão na Câmara dos Deputados, Matheus. Até às 3 da manhã. Até às 3, Donizete? Até às 3 da manhã. E o Congresso, quer dizer, a Câmara aprovou, o Senado já tinha aprovado, mudança do licenciamento ambiental. Abriu as porteiras, né, Matheus? Está bem mais fácil para o licenciamento ambiental. E as entidades de defesa do meio ambiente dizem que abriram as porteiras. É manchete do UOL, você podia até ler aí, só para a gente terminar. Congresso aprova mudança no licenciamento ambiental. Também é manchete no O Globo, tá, Donizete? Congresso aprova projeto que enfraquece licença ambiental. É um assunto bem delicado, viu? 267 votos a favor e 116 contra. Ok? O governo não tem maioria. Agora o Lula deve vetar. Deve vetar. É o que se fala em Brasília. O clima está muito ruim, Matheus. Vamos dar uma paradinha, porque o momento não era hoje. Só dizer que o Eduardo Bolsonaro ontem fez uma live com o neto do ex-presidente João Batista de Figueiredo. E nessa live voltou a criticar, mais leve, ao Tarcísio. Diz que o Tarcísio não quer ser candidato a presidente, mas ele também dizia que não queria ser candidato a governador de São Paulo e foi eleito. Em tom de ironia e de deboche. A família Bolsonaro está desesperada. Eduardo quer ser o candidato de qualquer jeito, Matheus. Agora a gente volta já já, porque tem novidades bombásticas sobre Ciro Gomes e sua polêmica entrevista, onde ele atacou todo mundo, Matheus. Voltamos já. Combinado, Donizete. Momento Nero.
Donizete, eu vou perguntar só pra manter o decoro. Quem é que o Tatá vai acordar nessa quinta-feira? Elis, o Tatá, conseguiu o Tatá convencer o homem a falar, e falou. Não pergunte por ele não, que ele falou, tava nervoso, parecia até desequilibrado emocionalmente, mas ele tava suando, brigou com todo mundo, brigou com o jornalista, me atacou. Meu Deus do céu, vai Tatá, acorda o homem, ele falou. Cid Gomes, ele falou, apareceu, ele falou, vai Tatá. Donizete, não tem que aguente o Tatá todo dia bicando, viu? Uma hora ele ia falar. Olha, ele deu uma entrevista ontem na Assembleia Legislativa, certo? Na Assembleia Legislativa, no comitê de imprensa. Estava ao lado dele o presidente do comitê, Macário Batista, e o presidente da Assembleia, Romeu Aldigueri. Não deram uma palavra. Cid falou muito. Nós vamos falar pouco para dizer o que é que ele falou. Primeira coisa que ele disse: Júnior Mano é vítima. Júnior Mano é perseguido por Gilmar Mendes e perseguido pela Polícia Federal, perseguido pelo Ministério Público, perseguido pelo Poder Judiciário, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público, Polícia Federal e pelo ministro Gilmar Mendes. Vamos ouvir o Júnior Mano, é um homem de bem. Vamos ouvir o Cid Gomes dizendo que é um santo. Júnior Mano é um santo. É o deputado e a liderança que mais prefeitos tem vinculado a ele, não é por acaso. Muito bem, então a minha intuição diz isso. Eu errei muito pouco. Como eu falei, errei 5 vezes. Uma com um ex-prefeito de Acopiara. Uma com um ex-prefeito de Carnaubal. Uma com a ex-presidente da Câmara de Oroz. As outras 2, como são recentes, eu não vou dizer não. Vou ficar aqui reservado. Mas essas 3 são antigas. E olha que eu estou fazendo aqui um juízo desde 1996. Desde 1997, ou antes disso, 1995. Já tem 30 anos que eu olho essas questões, faço juízo e acompanho, e me decepcionei 5 vezes. 5 vezes diante de 5.000 pessoas com quem eu convivo. Então, esse é outro argumento, é outra razão que me dá tranquilidade. A minha intuição, o meu coração aponta para dizer que o Júnior Mano é uma pessoa do bem. É uma pessoa que tem espírito público. É assim que o meu coração pensa. Ele desautorizou o trabalho de investigação da Polícia Federal, ele desautorizou o trabalho de investigação do Ministério Público e ele atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Bota aí, Matheus. O que máximo eu deveria dizer? Como o ministro Gilmar Mendes é casado com uma pessoa do Ceará, ele, se eu fosse ele, eu faço sempre assim. Eu me coloco na situação, eu me julgaria suspeito para tratar desse caso. Assim, se os familiares não tivessem relação política, mas tem. Não é razoável. Então, não quero fazer aqui denúncia contra ninguém, mas todo mundo identifica uma ligação do ministro Gilmar Mendes aqui com a política do Ceará. Isso, a meu juízo, recomendaria que ele passasse para outro ministro o processo. Era o que eu faria. Sim. Matheus defendeu o ministro Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal, peça fundamental no Brasil viver ainda numa democracia, por ter coragem e por enfrentar o golpe de Estado. Gilmar Mendes não tem medo do Cid. E nem tem motivo nenhum, porque ele é casado com a cearense e ele não poder julgar um deputado federal do Ceará. É legítimo o que o Cid diz, mas ele foi desonesto com o ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não inventou. O
Gilmar Mendes tem o parecer dele sobre um julgamento, sobre um inquérito da Polícia Federal, sobre um processo do Ministério Público Federal. O Cid está querendo dizer que é perseguição. E ele, na defesa do Júnior Mano, ele levantou suspeita sobre Yuri do Paredão e levantou suspeita dizendo que o vice-prefeito de Canindé negociava emenda de Guimarães. Mas não há nada contra Júnior Mano. Mas ele tem um motivo agora que ele deve ser intimado por Gilmar Mendes. Ele denunciou 5 deputados federais cearenses e denunciou prefeitos do Ceará, amigos dele, que compraram emendas. E ele diz que 5 deputados venderam e prefeitos compraram. Solta, Matheus. Não é razoável que uma pessoa, um deputado, que mande um dinheiro para uma cidade, tenha o compromisso de voto e ainda receba comissão. Tem muitos, e eu não vou citar nomes, e isso rola a boca miúda. Eu converso com muita gente, e anteontem, por exemplo, um prefeito me falou 5 deputados federais, dos quais ele comprou emenda, né, diante 10, 12, 13, 14, 15%. Quem faz isso, quem quer objetivo financeiro, não tem voto. Ou você acha que o cara vai dar o dinheiro e ainda vai dar os votos? É uma coisa ou outra. É uma coisa ou outra. Ou ele dá o dinheiro e se está desobrigado. Eu estou falando de uma coisa lamentável. A gente escutou certo mesmo, Donizete? É 5 isso? deputados federais. O Cid Gomes criou um novo método de investigação, né? A metodologia de investigação do Ceará. É o trabalho de investigação da Polícia Federal versus a intuição dele. Ele demonstra ter intimidade com corrupção de venda de emenda, fala que 5 deputados e um prefeito disse. Então ele tem que ser intimado. O ministro Gilmar Mendes tem que intimar, a Polícia Federal deve convocá-lo para ele dar os nomes. 5. Não foi um só dos 22, foi 5. 10 seria 2, 20 seria 4, ou seja, quase 30% da bancada, quase 25% da bancada vendendo emendas, segundo Cid Gomes. Sem rabo preso, já na noite de ontem, no final da noite, ao saber do pronunciamento de Cid Gomes na entrevista coletiva, o deputado Danilo Forte intimou Cid Gomes e o desafiou. Bota Danilo Forte. Lamentável a postura do senador Cid Gomes. Que tristeza o Ceará ter um representante no Senado que mistura alhos com bugalhos para defender o seu pupilo diante de tantas evidências de um momento triste que a democracia e a política vivem no estado do Ceará. Todos nós cearenses sabemos que Júnior Mano e Bebeto do Choró eram carne e unha, eram vinculados politicamente e umbilicalmente, do ponto de vista político. E a tragédia que foi transformada eleições em vários municípios do Ceará, pela compra de votos, pelo manuseio de dinheiro de origem ilícita, isso é fato. Você querer ignorar um inquérito da Polícia Federal, questionar a lisura de uma instituição como a Polícia Federal, para exalar inclusive ilações difamatórias de forma sem nenhuma comprovação, quer dizer, o que a Polícia Federal fez está errado. Agora ele dizer que tem 5 deputados federais que receberam propina e ele não dizer o nome, é que está certo? Então, senador, diga quem são os 5 deputados federais, diga quem é que está vendendo emenda, assuma um compromisso com a sociedade cearense de transparência e não fique defendendo o indefensável. Eita, Donizete, pegou fogo. Pegou fogo. Solta Moab. Quando eu me calar, Matheus, que incêndio do Ceará tá incendiado. Chama os bombeiros, incêndio, Matheus. Donizete, tem como você ficar calado? Não, Matheus. Cid Gomes, ao
começar a entrevista, disse que esse ataque a Júnior Mano é uma coisa da ex-prefeita de Canindé, Rosário Chimenez. Tem ele falando aí sobre a Rosário? Bota aí. A gente tem um Aqui trechinho a gente aqui. bota tudo. Vamos lá. Eu disse para vocês as duas referências que tem ao Júnior Mano. As duas. Pelo assessor dele. Qual é a outra? Eu fui ler. Sabe o que é que justificou daquelas ações que foram feitas em janeiro para essa nova agora? Um novo depoimento da Rosário. A Rosário foi em maio na Polícia Federal. É a única pessoa que faz a acusação. Ela foi de novo agora em maio e nesse pedido ao ministro Gilmar Mendes, eles dizem que a prefeita de Sul não apresenta nada de forma objetiva, nada que possa criar uma suspeição, quanto mais uma condenação prévia em relação ao deputado Júnior. Quanta certeza, hein, Donizete? A ex-prefeito, o Júnior Mano, o Cid esquece. Opa, a gente teve um probleminha com a sua conexão, Donizete, tá falhando. Vamos lá, eu vou pedir para você... Voltou agora? Voltou, vamos repetir de novo. Voltou? Voltou, vamos lá, vamos repetir. O seguinte, a Polícia Federal pediu e o ministro Gilmar Mendes bloqueou 54 milhões de investigados, tá? E a ex-prefeita Rosário Chimenez reagiu ao ataque a ela e à filha dela, Sara. Vamos ouvir a Rosário. É muito triste de ter ouvido uma entrevista do senador Cid Gomes, onde eu respeitava muito. Por sinal, até votava, mas não respeito mais, porque o senhor usou a Casa Legislativa para atingir uma mulher, uma viúva, me comparar com Joana d'Arc. O que o senhor quis dizer com isso? Porque Joana d'Arc foi morta, queimada viva. Então o senhor me ameaçou. Quero dizer que o senhor hoje usou a Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, que é muito respeitada por esse presidente que aí está, para defender um pau mandado do senhor, que é o deputado Júnior Mano, que todos nós sabemos que ele é ligado ao crime organizado. Por isso eu quero me solidarizar, primeiro, com a imprensa, que eu faço parte, que meu esposo fez parte, da imprensa do Ceará, que noticiam as melhores notícias e tem a credibilidade. Me solidarizar com a Justiça, desde o Supremo Federal, a Polícia Federal, os promotores, as juízas, e ele atingiu muito, porque ele não respeita ninguém. E eu quero dizer que acima de Deus, a justiça dos homens. Por isso eu respeito. Para eu não esquecer que todos nós temos intuições, assim como o senhor tem. O senhor é um misógino. Porque o senhor ataca mulheres. Eu sou uma mulher de respeito. A minha filha é formada em Direito, uma jovem de respeito. Eita, Matheus. Olha, Matheus. Seguinte, sim. o Cid Gomes disse que falava por si. Não tinha comunicado ao presidente do partido, Eudoro Santana, do PSB estadual, que ia fazer isso. Outra informação, ele não é a favor de expulsar nem Braguinha, de Santa Quitéria, caçado por ter sido eleito com dinheiro do tráfico. Ele não é a favor de caçar e já caçado Bebeto Queiroz, ele não é a favor de expulsar do PSB. E ele defendeu o prefeito de Canindé, Jardel Souza, que é investigado, o processo está na mesa da juíza por despacho, por ter sido eleito com dinheiro de facção da GDE. O Jardel mandou uma mensagem na rede social do senador Cid Gomes. Você podia ler a mensagem do Jardel? Ele disse o seguinte, Donizete, abre aspas, tamo junto, TMJ, né? Tamo junto, meu senador. Estamos juntos até depois do fim. Fecha aspas. Aí o deputado Júnior Mano foi defendido com muita fúria, com muita força pelo senador Cid Gomes e também se manifestou, né, Matheus? Siga que
escreveu Júnior Mano. Abre aspas. Agradeço ao senador Cid pelo apoio e pela confiança no meu trabalho e na minha conduta. Um gesto que muito me honra, vindo de quem tem uma história de dedicação ao nosso Estado. Tenho recebido também inúmeras mensagens de carinho que só reforçam minha determinação de trabalhar ainda mais pelo Ceará. Vou continuar de cabeça erguida, fazendo política com responsabilidade, seriedade e compromisso com quem mais precisa, fecha aspas, disse Júnior Mano. Olha, Matheus, foi muito tensa a entrevista, o Cid Gomes estava nervoso, bateu até em mim. Quando a entrevista acabou, ele bateu em mim. Mas eu quero dizer que ele mostrou que não tem frouxidão, tem coragem, isso é inegável. Ele concedeu a entrevista e estava falando sozinho. Ele convidou todos os deputados do PSB, apareceu apenas Tim Gomes. Os outros não estavam na mesa com ele. Se estavam na entrevista, eu não estava na entrevista, que eu estou viajando. Você sabe disso, Matheus. Sim. Terminando um check-up, que já estou terminando, voltando para casa. O Cid Gomes estava nervoso. O Cid Gomes atacou Guimarães, atacou Yuri do Paredão, defendeu a honestidade de Júnior Mano. Ele não colocou uma mão no fogo, não. Ele colocou o corpo todinho em defesa do Júnior Mano. Por que é que ele fez isso? Porque ele disse que a intuição dele não falha. Júnior Mano é do bem, Júnior Mano é honesto, Júnior Mano é sério. Quem não presta é a investigação da Polícia Federal, é a investigação do Ministério Público Federal, é o ministro Gilmar Mendes, que ele o atacou. Então, esse é o resumo. Cid Gomes definiu seu futuro. Ele está abraçado. Em nenhum momento falou sobre a vinculação de Júnior Mano com o crime organizado. Não, isso não existe. Para ele não existe. Pesado, Matheus. Tirem suas conclusões sobre a entrevista do senador Cid Gomes. E o Cid, só para terminar, disse o seguinte: o candidato dele ao Senado, na chapa de Elmano, é Júnior Mano. Fui. Até amanhã, Donizete.